E aí galera, por aqui professor Daniel Comanducci na área mais uma vez. Hoje estamos aí num cenário diferente, como vocês podem ver, para tratar de um assunto muito importante também, muito cobrado nos vestibulares, especialmente no Enem, que é a nova ordem mundial. Dentro desse contexto da nova ordem mundial, vamos falar um pouco sobre neoliberalismo e a tão falada globalização. A gente sempre vê os nossos professores, de outros tempos falando, vivemos num mundo globalizado. Mas o que seria esse mundo globalizado? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Vem comigo! Smoke weed every day. É isso aí, moçada. Para começar então o nosso assunto de hoje, para falar sobre a nova ordem mundial, é importante a gente fazer uma breve retrospectiva e falar o que aconteceu pouco antes dessa nova ordem mundial. Antes da nova ordem mundial, o mundo viveu a ordem da Guerra Fria, agora conhecida como a velha ordem mundial. A Guerra Fria se caracterizou por um contexto de disputa ideológica entre as duas superpotências da época, Estados Unidos, defensor do modelo capitalista, e a União Soviética, que propagava o modelo socialista pelo mundo. E durante esse período, conhecido também como período da paz armada, o mundo ficou bipolarizado, dividido em dois polos antagônicos, liderados pelos Estados Unidos do capitalismo e a União Soviética no socialismo. Isso durou até o final dos anos 90, com grandes batalhas e duelos travados pelas duas potências, que ao iniciarem um duelo particular entre elas no contexto do pós-Segunda Guerra, acabaram envolvendo o mundo todo nessa briga, nessa disputa. Tivemos ao longo desse período a corrida armamentista, a chamada corrida espacial, entre outros fatores também a corrida ideológica, a disputa no ramo da propaganda, e uma coisa é inegável, um período de medo, de apreensão, mas um período de grandes avanços científicos e tecnológicos. Mas ao final desse contexto, com a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, estabelece-se, segundo as palavras do presidente George Bush, na época, a nova ordem mundial. O mundo passa a reaprender o ordenamento político, que é uma ordem mundial, a forma que o mundo se organiza política, social, economicamente, e a partir do término da Guerra Fria, tudo isso acaba se reestruturando. O mundo acostumado com a bipolaridade, com a disputa ideológica entre apenas duas superpotências, agora se torna um mundo marcado pela multipolaridade, mediante a internacionalização do sistema capitalista. Além dos Estados Unidos, hoje são grandes e vários polos econômicos, somando aos grandes polos tradicionais, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra e Itália, agora também as potências emergentes, representadas muito aí pela sigla dos BRICS, a sigla que representa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então o mundo agora se organiza economicamente numa ordem multipolar. Além dessa multipolaridade da economia, da internacionalização do capitalismo, verifica-se uma unipolaridade quando a gente fala sobre a questão militar, aí uma supremacia inegável dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que o mundo passa a viver novos focos de tensão. Se para muitos o fim da Guerra Fria representaria o fim de um período muito tenso e uma era de paz e harmonia, o que tem se visto é justamente o contrário. Novos conflitos marcados pelas divergências étnicas, pela intolerância religiosa, pela ascensão dos atentados e dos atos de terrorismo global, disputas intensas por riquezas naturais, entre outros fatores aí também, movimentos separatistas, tudo isso aí tem gerado, no contexto pós-Guerra Fria, um momento de muita tensão. Se para muitos o século XX foi considerado o século da guerra total, o século XXI também começa já com um contexto de muita brutalidade, de muitos conflitos. 2001, atentados ao World Trade Center. 2002, a invasão norte-americana ao Afeganistão. Em 2003, a guerra no Iraque. 2004, temos aí o início da guerra civil do Haiti. E por aí vai. 2011, o início da guerra civil da Síria, entre outros tantos contextos aí. Então, aparentemente, estamos longe da paz aí, até o presente momento. Muito bem, dentro dessa nova ordem internacional, temos também uma mudança no ordenamento econômico. A economia global, ela passa a se organizar dentro do modelo neoliberal ou dentro do neoliberalismo.
neoliberalismo, organizado aí ao longo dos anos 80, meados dos anos 80, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, Margaret Thatcher, a dama de ferro da Inglaterra, considerados os grandes precursores desse modelo neoliberal. O neoliberalismo, que para muitos é uma reedição do liberalismo econômico de Adam Smith, vem com o liberalismo com uma nova roupagem, digamos, adaptado aos novos tempos. Mantém-se o princípio da não intervenção do Estado na economia, a ideia do Estado mínimo, dentro da ideia de que o Estado deve agir apenas no contexto social, ser responsável pela saúde, pela educação, segurança, moradia, e a economia deixa correr solta. A ideia da livre concorrência, prega-se a ideia do livre mercado, criticado por muitos, uma vez que acredita-se que dentro dessa ideia as grandes empresas se sobressaem sobre as pequenas. Coincidência ou não, a nova ordem traz consigo também, dentro do contexto neoliberal, um grande crescimento, expansão das chamadas transnacionais, empresas que em sua grande maioria, pelo menos 80% delas, nasceram dentro das grandes potências tradicionais, os países do G7, países como os Estados Unidos, Japão e Alemanha, hoje detentores das principais marcas transnacionais, e acabaram transnacionais, transpondo a fronteira dos seus países e hoje agindo de uma forma geral, como as marcas que estão aí ao longo dessa fala aparecendo aí na sua tela. Muito bem, passando pelo modelo neoliberal então, né, gente? Se a ideia é do Estado não intervir na economia, prega-se o princípio da livre concorrência, do livre mercado, a ideia de que Estado não é administrador de empresa. Surge então a proposta de que o Estado, por não ser administrador de empresa, deve privatizar aquelas que são as empresas que estão controladas por ele. Os defensores do modelo da privatização acham que isso funcionaria porque você tira responsabilidades do Estado, entregando a iniciativa privada que vai investir e fazer com que as empresas cresçam, se modernizem, gerem mais empregos. É uma ideia que gera discussões e debates até hoje. Defensores e ainda aqueles que condenam o modelo da privatização, mas a verdade é que é um caminho que o planeta tem seguido nesses últimos tempos, desde os anos 90, quando essa nova ordem se estabeleceu. Um dos princípios, o último que a gente vai comentar agora sobre o neoliberalismo, é a política de ajuste fiscal. A defesa de que o Estado não pode ter déficit público. Resumindo, o Estado não pode gastar mais do que aquilo que ele arrecada, nem que para isso, dentro do ajuste fiscal, da política da tesourinha, né, vai cortando investimento. Quando a gente tem um problema em casa, quando a gente está gastando mais do que a gente tem, o que a gente tem que fazer? Sentar com a família, conversar e ver onde é que a gente pode economizar, diminuir aquelas saídas aos finais de semana, fazer uma compra mais modesta no supermercado, para que a gente não tenha um gasto maior do que a receita. O Estado, dentro do neoliberalismo, a coisa funciona mais ou menos por aí. O que gera muitas críticas é que muitas vezes esse corte de gastos para que se evite o déficit público é o corte que a população, sobretudo a população mais carente, acaba sentindo mais, que são os cortes muitas vezes chegando na área da educação, da saúde, da segurança pública, os investimentos na moradia, os planos de financiamento imobiliário e por aí vai. E chega também a globalização que para muitos é um modelo que já se estabelece no mundo desde a época das grandes navegações, se considerarmos que na época das navegações havia já um contato entre Europa, América, através do sistema metrópole e colônia, já havia ali, talvez, por que não dizer, uma mini globalização. Mas a globalização que a gente está falando agora a partir da nova ordem dos anos 90, ela é bem diferente dessa globalização que já se trata há tempos. É uma globalização tecnológica, é uma globalização em que dá-se uma impressão de que o mundo está encolhendo, de que tudo está mais próximo, de que o outro lado do mundo já não é inatingível como há 50 anos atrás. Um exemplo importante disso é justamente quando a gente imagina no século XIX imigrantes europeus que vieram para o Brasil, gastando aí na ordem de 2, 3 meses para chegar até o nosso território, através de longas e intermináveis viagens de navio, e hoje um deslocamento Europa-América do Sul, Europa-Brasil, feito em questão de algumas horas. Então é a ideia de que o planeta, claro, o planeta é do mesmo tamanho que ele sempre foi,
mas a ideia é de que está tudo um pouco menor, está tudo muito mais próximo. A globalização traz essa ideia. Um exemplo claro disso, o qual acaba que todos nós temos que nos adaptar a esse processo, é a rapidez que a informação chega até a gente, a rapidez com que a gente recebe notícias. Muitos defendem que hoje nós somos bombardeados por tanta informação, só que o grande problema é que chega muita informação, mas a gente acaba retendo muito pouco. Mário Sérgio Cortella é uma das figuras que já fala que hoje, na internet, o jovem não está navegando, ele está naufragando na internet, porque para navegar é preciso saber onde é que você quer chegar, onde é que a gente vai e tudo mais. Então, é muita informação, é muita notícia, então a gente tem que ter esse filtro dentro dessa ordem globalizada. Muito bem, a globalização surge a partir desse princípio da rapidez, né, tudo motivado aí pelos meios de transporte, pelo avanço dos meios de comunicação, que permite que dentro da nossa casa a gente compre um produto em qualquer parte do mundo e movimente o comércio Brasil, China, Brasil, Estados Unidos, Brasil, União Europeia, enfim. Essa mesma globalização tecnológica também surge uma ideia preconizada de que essa globalização aproxima os povos e ela integra as culturas do mundo todo. Isso, no entanto, é visto com crítica por muitas pessoas, uma vez que o que tem se percebido é a cultura das grandes potências se impondo sobre os países menos desenvolvidos. A ideia do American Way of Life, né, do modo de vida americano se estabelecendo sobre o Brasil, é perceptível que nós absorvemos muito mais a cultura estadunidense do que o contrário, tá? Então, dentro do controle capitalista, o controle da propaganda, tendo o controle das grandes marcas, as grandes potências conseguem estabelecer muito mais a sua cultura sobre os países pobres. Então, a crítica é que essa globalização ela acaba não integrando as culturas, e sim fazendo com que culturas das grandes potências acabem se estabelecendo, engolindo os países de menor potencial econômico, de menor expressividade dentro dessa nova ordem aí. Um dos exemplos, então, fala-se que se a globalização encolhe em curtas distâncias, a notícia chega muito rápido, certas ocasiões em sala de aula, alunos já me questionaram, hoje está tendo mais terremoto, está tendo mais erupção vulcânica. Não que estejam tendo mais, é que hoje a notícia chega até a gente. Se você pensar na época dos seus avós, aconteciam erupções vulcânicas e terremotos na mesma proporção, quem sabe até mais. Só que a notícia não chegava até eles. Eles passavam a vida deles inteira e não sabiam que aquilo havia ocorrido, tá? Então a ideia, né, de que acontecem mais eventos, né, como vulcões, terremotos ou quaisquer outros que sejam, não é que aconteçam, é que a notícia chega rápido. A ideia da aldeia global. Estamos todos vivendo uma grande aldeia global, onde tudo que acontece de relevante, veja um exemplo aí do coronavírus, como é que a gente se atualiza a todo momento, né, do que está acontecendo na Espanha, na Itália, na China. Isso é um exemplo muito clássico disso aí. No entanto, essa globalização que é muito rápida, que conecta os povos, é a mesma globalização que acaba sendo excludente. Ela exclui, haja visto que se a tecnologia é uma grande marca desse modelo globalizado, a gente não precisa comparar os Estados Unidos com uma nação muito pobre da África subsaariana. Na cidade que você vive, para pensar, a tecnologia da internet, que é tão importante nesse tempo de globalização, a tecnologia da informação, ela é democrática? Ela chega igualmente a todas as classes sociais? Pensa um pouco nisso. Então tem a globalização como querem que a gente acredite. A globalização como uma fábula, onde os povos são integrados e tudo mais. Mas há a globalização como ela realmente é. Uma globalização que acelera desigualdades, que aumenta a distância entre ricos e pobres, que é a globalização como uma perversidade. Com isso eu estou parafraseando aí Milton Santos, um dos grandes, né, seguramente para mim o maior geógrafo especializado nessa análise da globalização que já viveu no Brasil aí até hoje. Bom, gente, espero que o assunto tenha ficado claro, como a nossa proposta sempre é não estender demais os assuntos, né? Ainda mais um assunto complexo como esse que a gente está trabalhando. Espero que tenha dado para a gente abrir um pouco a mente em cima desse modelo. Lembrando que anos 90 para cá, tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. A gente tem que resumir tudo isso em poucos minutos, nem sempre é muito fácil, mas uma vez eu falo para vocês, se gostaram, deixem o seu like, tá?
ativem mais uma vez o sininho, inscrevam-se, aqueles que não se inscreveram ainda, para dar um incentivo aí para a gente continuar gravando os nossos vídeos aí, tá? Hoje no cenário novo, quem sabe aí a gente faz novos improvisos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço a vocês, espero na próxima aula. Tchau, tchau. Muito bem, dentro da nova ordem internacional. Então, galera. Caiu.